Fala pessoal, e aí, é comum você ficar gripado, baixar a imunidade, sofrer com outros problemas de saúde? Então presta atenção nesse vídeo. Eu sou Ivan Pereira, estou aqui na Band FM e sempre recebo um especialista, profissional da saúde aqui para a gente bater um papo e falar sobre temas como esse, a imunidade. Hoje, o meu convidado é o Dr. Pedro Correia, que é nutricionista integrativo e terapeuta também. Está comigo aqui no estúdio. Dr. Pedro, satisfação recebê-lo. Tudo bem, Pedro? Oi, Ivan. Bom dia, estou ótimo. Bom dia a todos os ouvintes da Band FM. É um prazer estar aqui hoje falar sobre imunidade, algo extremamente importante. Pois é, Pedro. A gente é comum, né? Quando baixa a imunidade, vem uma gripe, pega um resfriado, baixa a imunidade, dá as aftas, enfim, tantos problemas que afetam a gente em relação à imunidade. Mas primeiro, o que é imunidade, Pedro? Ivan, você falou algo bastante interessante, as aftas, algo que eu não tinha nem recordado para falar a respeito. O que é imunidade? É um sinal, Pedro? É um sinal muito importante porque a imunidade ela é multifatorial, mas tem dois fatores cruciais e um deles é a nossa mucosa gastrointestinal. Por isso que quando o indivíduo tem aftas, a mensagem que o corpo está dizendo assim, ó, a imunidade está baixa e a sua mucosa gastrointestinal está comprometida. E aí por isso que apresenta as aftas mesmo. O que é imunidade? É a medula espinhal da saúde. Eu acho que a coisa mais importante do corpo humano, eu tenho certeza, é o sistema imunológico. Por quê? Não existe doença. Toda vez que eu digo isso, as pessoas falam assim, como não existe doença? Exatamente. Como que um indivíduo desenvolve câncer e o outro não? Todos nós produzimos, em média, 10 mil células cancerígenas todos os dias. Todo santo dia são 10 mil células cancerígenas. Mas o sistema imune vai lá e destrói. Então, se o seu sistema imune fica debilitado, vírus, bactérias, fungos, parasitas, os famosos vermes, vão te contaminar. Se o seu sistema imune estiver bom, não. Imagina nós aqui, estamos na sala, estamos em 3 pessoas, tem o vírus do Covid. Eu pego o vírus e você não. Por quê? Estamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, fechado. Eu fui contaminado e você não. Por quê? Porque o sistema imune meu falhou. É isso que ocorre. Quando o sistema imune falha, o vírus consegue desenvolver uma carga viral, consequentemente, gerar todas as consequências que ele vem causando. É por isso que os portadores do HIV, por exemplo, o vírus da AIDS, destrói a imunidade do paciente e ele fica apto a receber qualquer doença ali, né, Pedro? Eu adoro vir aqui por isso. Você faz perguntas assim, que muitas vezes um profissional não saberia perguntar. Olha que a pergunta interessante. Por que um paciente de HIV morre de gripe, de resfriado, de uma infecção de urina? Algo extremamente simples. Porque o vírus destruiu a imunidade dele. Exato, só que olha que interessante. Nosso sistema imunológico ele é feito em 2 partes. Eu tenho um sistema imunológico inato, que a mamãe me deu, lá na gestação, lá no útero da mãe, ela me deu uma imunidade a uma série de coisas. Às vezes contra varíola, contra cândida, contra pneumonia, ou seja, eu já ganhei uma parte da imunidade. Então, se aquele vírus que eu já tenho imunidade entrar em contato, meu corpo mata. Aí eu tenho a segunda imunidade, chama imunidade adquirida ou adaptativa, que são os linfócitos. Se você pegar um hemograma, no primeiro bloquinho nós temos os glóbulos vermelhos, no segundo bloquinho nós temos os glóbulos brancos, as células brancas. Lá nós temos o linfócito. O linfócito, ele é dividido em 2 partes. Linfócito do CD4, linfócito do CD8. Quando o indivíduo é contaminado por HIV, pelo AIDS, a AIDS mata os linfócitos CD4. Esses linfócitos são os que vão imediatamente começar a matar bactérias, fungos, parasitas e vírus. O indivíduo saudável ele tem o dobro de linfócito CD4 do que CD8. Nós temos 2 linfócitos, CD4 e CD8. Quando ele pega HIV, o linfócito CD4 morre, perde para o CD8. Só que o CD4 é o que vai matar bactérias, fungos e vírus. E o CD8, o linfócito CD8, é o que vai matar as células cancerígenas. Então, quando o CD4 baixou, aquele indivíduo com HIV é propenso a infecções banais, infecções básicas, como fungos, bactérias, coisas simples, ele vem a óbito por aquilo. Que exame é feito para saber se a minha imunidade está boa ou não, Pedro? É o hemograma, é o básico. Só que a gente tem que saber interpretar o exame. Então vamos imaginar o seguinte, o que está acontecendo no momento? Gripes absurdas. Uma onda de virose terrível aí. Isso, não dá nem para dizer que é gripe. Influenza A, influenza B, H1N1, H3, Covid, dengue, tá um absurdo, ninguém sabe mais o que fazer. A mensagem que o corpo vai te dar é o seguinte, eu peguei uma virose, comecei a passar mal. Se em 7 dias eu não melhorei, a mensagem que o corpo me disse é o seguinte, os seus linfócitos do CD4, aqueles que moram nos indivíduos que têm HIV, não estão funcionando direito. Então essa gripe estendeu para 10 dias, para 12 dias, para 15 dias. Eu estou tendo pacientes com 30 dias.
me ligando desesperado, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, os seus linfócitos não estão tendo uma boa resposta imunológica. Olha que interessante agora, presta atenção na história que eu vou contar. Nós temos uma glândulazinha no meio do peito, aqui ó, bem no meio do tórax. Você pode até fazer igual o Tarzan para ativar ela, bater no peito. Chama timo. O timo é uma glândula do nosso sistema endócrino, que faz parte da imunidade. Ele produz um hormônio que chama timosina. A timosina vai selecionar os linfócitos. Ou seja, se o seu timo for bom, ele vai selecionar os soldadinhos linfócitos. O linfócito vai chegar, vai bater continência pro timo, vai dizer assim, ó, eu quero entrar pro exército. O timo vai selecionar só os melhores soldadinhos. Certo. Se o seu time é ruim, você tem linfócitos fracos, eles estão lá, mas eles são de péssima qualidade. Eles não vão conseguir matar o seu vírus, então o vírus vai continuar proliferando, ou seja, vai continuar aumentando a carga viral e você vai continuar com os sintomas por 10, 15, 20, 30 dias. E detalhe, os linfócitos, que são a imunidade adaptativa adquirida, vamos imaginar, o vírus entrou no meu corpo. A imunidade inata não deu conta, ela corre e chama o linfócito. Fala, linfócito, o negócio é o seguinte, eu não dou conta, eu não sei o que fazer com isso, é contigo. O linfócito ele tem 96 horas para começar a atuar. Se em 96 horas ele começa a atuar, ele começa a aumentar os linfócitos CD4, vai matando os vírus. Então, em média de 7 dias, essa carga viral tem que diminuir. Por quê? Porque os linfócitos combateu eles. Agora, se o linfócito é ruim, isso não ocorre, a sua infecção viral se estende para 10, 15 dias, significa que sua imunidade não funciona. Então, o que você tem que fazer? Melhorar a qualidade dos teus linfócitos. Esse é o grande segredo. E aí, Pedro, e nessa melhora entram o quê? Medicamentos? Entra uma boa alimentação? Entra que fator aí que vai ser primordial para melhorar a imunidade? Ivan, é fundamental. O primeiro é fazer o básico. A maioria das pessoas hoje, as pessoas falam assim, eu tô tão cansado, eu tô mal, tô com dor no corpo. Quanto você bebeu de água hoje? Hoje eu esqueci de beber água. Como você esqueceu de beber água? Você tem que tomar 35 ml de água por quilo. Então, você tem que tomar água, comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, verdura, legumes, o básico. Se você está fazendo o básico e não está funcionando, você toma sua vitamina C, você tem níveis de zinco, mineral importantíssimo, e não está funcionando, existem alguns medicamentos que podem ajudar. Lembrando que aqui eu estou dando uma orientação e não indicando para comprar remédio. Mas vamos lá. Eu tenho que estimular o meu timo, para que meu timo aumente, selecione melhor os meus linfócitos, para mim ter soldados de guerra mais fortes, para então ele matar as bactérias. Como que eu estimulo o timo? Existe uma medicação, e olha que interessante, eu gosto dessa medicação, que a própria história dela, da fabricação desse remédio é muito interessante. Ele chama timomodulina. Timomodulina é um remédio tirado do timo do bezerro. Eles fazem a medicação, né, todo um processo industrial, tira o timo do bezerro e faz essa medicação timomodulina, que vai estimular o timo, que vai estimular a produção dos linfócitos CD4, CD8, que vai matar vírus e bactérias. Vírus, bactérias, fungos e parasitas. E aí a sua imunidade vai melhorar. Mas não é só isso. O mais importante são os linfócitos. Existe algumas substâncias no nosso organismo, são substâncias antivirais. Um exemplo, quem está me ouvindo aqui sabe o que eu estou dizendo. Tem 10 dias que está ruim de gripe, está indo para a UPA. Aí chega lá na UPA, o médico vai dar soro, vai dar vitamina C, vai dar complexo B. Mesmo tomando isso, que é muito importante, sempre porque hidrata o paciente, são antioxidantes ou vitaminas do complexo B, ele não melhora. Poxa, mas eu já tomei vitamina C, eu já tomei complexo B e não melhorei. Por quê? Porque você tem que tomar substâncias que estimulam uma substância no nosso corpo chamada interferon. Interferon são substâncias produzidas pelo corpo que matam os vírus. Quanto mais alto o meu nível de interferon que eu produzir, maior é a minha capacidade de matar vírus. Vou te dar um exemplo. Qual que é o tratamento feito para o HIV, para o cara que tem AIDS? São medicamentos que aumentam os interferon no corpo dele. Por quê? Os interferon vão matar o vírus, então os linfócitos CD4 dele vai melhorar e ele vai ter uma vida praticamente normal. Esse é o grande segredo. Então existem medicamentos antivirais que você pode usar, que não é Benegripe, que não é paracetamol, que não é dipirona, essas porcaria não. Me desculpe pela palavra, mas isso não funciona. Isso minimiza os sintomas, mas não mata o vírus, que é a causa principal. Eu tenho que tomar medicamentos antivirais. Existe um medicamento muito fantástico, só para você ter uma ideia, quando ele foi lançado no mercado farmacêutico, em 2016, e ele era uma patente, só existia um laboratório que fabricava ele. Ele custava R$ 1.400, 10 comprimidos. Era coisa para pouca gente, né? Não era acessível para muita gente. Ele chama oseltamivir. Então, se eu tiver
meus linfócitos bem selecionados, através do timo, que eu posso fazer isso com a medicação chamada timomodulina, e eu tiver uma alta carga de interferons, eu mato qualquer vírus. Não existe doença, existe doente. Então, se eu tenho um bom linfócito e tem interferons, vai matar qualquer vírus. O Cetamivir é um antiviral que hoje custo-benefício muito bom. Ele estimula a produção de interferons. Esses interferons mais os linfócitos vão matar vírus, bactérias, fungos, parasitas, qualquer seres estranhos que entra na sua célula. E aí sua imunidade melhora, você tem uma qualidade de vida e aqueles sintomas desaparecem. Ô Pedro, quando a pessoa está doente, digamos aí com uma virose da vida que derrubou a sua imunidade, está sentindo dores, febre, todos os sintomas que a gente já conhece, ele precisa atacar o vírus com antibióticos, anti-inflamatórios, esses medicamentos que são fortes, eles derrubam ainda mais a imunidade? Ou dá para tratar, além disso, já tentar também melhorar a imunidade? Quando o jornalista é bom, ele faz pergunta complicada. Esse é o grande segredo. Antibiótico não mata vírus, pelo amor de Deus, gente. Não é a azitromicina que vai resolver. Não é a amoxicilina que vai resolver. Não é a cefalexina que vai resolver. Antibiótico destrói sua microbiota intestinal. Vamos voltar lá no começo da conversa. Onde a sua mucosa gastrointestinal fica doente e as aftas aparecem. O antibiótico mata bactéria. Bactéria e vírus são diferentes. Eu tenho que estimular os interferons, estimular os linfócitos, que eles sim vão matar os vírus. E aí, claro, imagina que é o seguinte, esse vírus não vai morrer de hoje para amanhã. Ele vai demorar e tem 96 horas para o sistema imune começar a funcionar. Então você está com dor, você está com mal-estar, aí você vai tomar uma dipirona, você vai tomar um Benegripe, um paracetamol para minimizar os sintomas que o vírus está causando, mas o grande segredo é potencializar o sistema imune. Aumentar os linfócitos, aumentar os interferons para que ele mate o vírus e a doença desapareça. O próprio corpo combater. Isso, o grande segredo é isso. Por isso que alguns indivíduos pegam gripe, resfriado, influenza A, influenza B, H1N1, H3, dengue e outros não. Por quê? Porque o sistema imune daquele está muito bom. Então não interessa o vírus que está vindo. O próprio corpo já elimina. Se o corpo não faz isso, você tem que estimular ele a fazer, através de alguns medicamentos. Aqui eu falei 2, existem vários outros. Existe um medicamento na farmácia, ele é um fitoterápico, é tirado o fitoquímico da planta, chama UMCAN. UMCKN. KAN, perdão. UMCAN. UMCKAN. UMCAN. Esse medicamento é um fitoterápico fantástico, ele estimula o sistema imune. Ele é imunomodulador, imunoestimulante, que faz com que o organismo combata vírus e bactérias de forma muito mais fácil. Então, é uma coisa natural, você pode tomar todo dia, é gotinha, tá? É fantástico. Mas quando eu estou numa crise, como eu estou vendo hoje em dia, crises absurdas, você tem que ir com algo melhor. Você tem que ir com timomodulina para estimular o timo, para amadurecer o linfócito. Você tem que ir com o Cetamivir, que é o Tamiflu conhecido, para estimular a produção de interferon rapidamente, para matar aquela carga viral e sua imunidade voltar ao normal. Quando a gente está sofrendo muito aí com os problemas de garganta, né, as inflamações de gargantas, as amidalites da vida, né, Pedro? Por isso que é importante sempre passar pelo profissional, porque o médico vai diagnosticar se é um problema bacteriano, exatamente, né, se é apenas uma infecção de garganta, para medicar corretamente. E quando você pega, olha que interessante, quando você pega um hemograma, lá você tem células vermelhas e células brancas, você consegue olhar os linfócitos. Você consegue olhar os neutrófilos que são segmentados. Eu sei que são termos técnicos, eu estou dizendo aqui, mas é através dessa interpretação dos leucócitos, dos neutrófilos e dos linfócitos que a gente vai avaliar se aquilo é uma infecção bacteriana ou se ela é uma infecção viral. Então a gente olhou lá, opa, aqui é uma infecção viral, eu tenho que aumentar os interferon. Então eu vou entrar com antiviral. Não, aqui é uma infecção bacteriana. Eu não preciso dos interferons. Eu preciso dos linfócitos e de um antibiótico específico para aquela bactéria para resolver o problema. Então, na hora de você olhar o hemograma, que você vai avaliar o paciente, você vai interpretar o exame e entrar com a melhor medicação possível. Olha, e para quem sofre com esses problemas frequentemente, o Dr. Pedro tem em Juína uma clínica, que é a Clínica Andrade Correia, além dele a esposa, a doutora Lidiane também, que é nutricionista, além de uma equipe fantástica para te atender. Para quem precisa de atendimento, só procurar a clínica, né, Pedro? Sim, Ivan, que a pessoa que quer melhorar sua qualidade de vida, sua imunidade, ele pode agendar sua consulta pelo WhatsApp, que é o mais prático, que é o 99909-5693. Mas antes de eu concluir aqui, eu quero dizer outra coisa. Nós falamos aqui de vírus e bactérias, que a gente vai interpretar e tratar. Mas acontece muito com crianças, as infecções de garganta, as amidalites, as infecções de adenoide, que afetam a audição da criança, a respiração da criança, até mesmo a fala dela, por ela ter reações alérgicas. Só que olha que interessante.
Você pega às vezes o hemograma, lá no hemograma tem uma coisa chamada eosinófilos. Quem está me ouvindo é só pegar o hemograma e ouvir essa palavra que eu estou dizendo, não, eosinófilos, vão indicar reações alérgicas. E aí a criança parece que está gripado. Uhum. Ela pega... A mãe leva para a escola e fala, não, tá pegando gripe na escola. 5 vezes no ano a criança está tomando antibiótico. A criança não está gripada. Essa criança está com uma reação alérgica. Você vai olhar o eosinófilo dela, vai estar elevado. Você vai pedir um exame chamado IgE total. O IgE é uma imunoglobulina específico para alergia. E eu canso de ver isso em crianças que tem gripe, infecção de garganta recorrente, de amidalite, de adenoide. Quando você vai ver, não é infecção bacteriana, é uma infecção alérgica. Aquela criança tem uma alergia a algum alimento que está afetando ela, aumentando os sintomas de histamina e muco. O que é histamina? Histamina é alergia, muco é inflamação. Parece gripe, mas não é. Parece resfriado, mas não é. É uma alergia. E aí você tem que identificar e tratar a alergia para que aquele problema desapareça. Mais uma vez, repetindo o contato da clínica, Pedro. 99909-5693. Doutor Pedro, muito obrigado. Até a próxima. Ivan, agradeço a todos os ouvintes da Band. Grande abraço.